Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos prosseguir no nosso culto de louvor e adoração, com alegria, como já foi falado, né? Que estamos aqui para adorar o Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 5. Pastor Jefferson pregou hoje pela manhã, também na profecia de Isaías. Mas Isaías capítulo 5, versículo 21. Isaías 5, 21. Diz assim a palavra de Deus: Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. De novo, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. O que está acontecendo com o nosso mundo? Qual será o final de tudo isso que nós estamos vivendo? Por que será que isso tudo está acontecendo? Sem dúvida, essas são perguntas que sobem ao nosso coração, sobem à nossa mente, nesse tempo que nós estamos vivendo tão diferente, tão desafiador. O livro do profeta Isaías, é um livro escrito 700 anos antes de Jesus Cristo. Deus fala não só ao povo dele, mas também a toda a humanidade que ele criou. O início desse capítulo 5, você pode conferir aí. Deus conta a parábola da vinha má. Ele mostra, através dessa parábola, que ele, Deus, criou um mundo perfeito, que ele criou um mundo bom, mas ao mesmo tempo ele vai mostrar o que esse mundo se tornou por causa do pecado, da rebelião do homem contra Deus. A Bíblia diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, ou seja, as melhores uvas, Deus colocou no melhor lugar, que era o jardim do Éden, conforme essa parábola. Mas o resultado, aquele homem queria uma grande colheita com as melhores uvas no melhor lugar, mas a colheita que ele teve foi decepcionante. Em vez de ter uma grande colheita, ele colheu uvas bravas, que não tem valor para comer, não tem valor comercial. E ele ficou muito decepcionado. E é interessante que Jesus vai replicar essa parábola, e ela é registrada nos 3 evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, com o nome da parábola dos lavradores maus. Pois você pode ver isso. E esse ai que nós lemos aqui, é o 5º ai, pronunciado aí nesse capítulo 5, de Isaías, sobre os seus contemporâneos, sobre o povo de Israel. E é impressionante, irmãos, que esse ai, ele está relacionado com algo que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias, diante dos nossos olhos, e que pode ser chamado de humanismo, o credo dos nossos assim chamados intelectuais. Humanismo, o credo daqueles que se chamam intelectuais. E a gente vê como que a Bíblia é contemporânea.
Aquele que despreza a palavra de Deus, a revelação de Deus, ele comete um grande erro e um grande pecado, e ele traz desgraça sobre a sua vida. Porque a Bíblia ainda fala hoje ao coração do homem moderno. E a Bíblia explica por que as coisas estão como estão. É isso que nós veremos. Eclesiastes 1:9 diz que não há nada de novo debaixo do sol. Mas os intelectuais modernos, eles se acham o suprassumo da inteligência de todos os tempos. Não há nada mais ridículo do que isso, irmãos. Não há nada mais ridículo do que pensar que, como esses intelectuais que dizem, olha, o mundo tem avançado muito e temos descoberto novos modelos de pensar e de viver. Nós não podemos ficar agarrados às coisas que passaram. Mas a verdade, irmãos, que tudo que acontece, tudo que aconteceu, já está registrado na Bíblia. Mas por não crerem na Bíblia como revelação de Deus, é que essas pessoas andam falando tantas bobagens e cometendo os mesmos pecados que o ser humano comete desde o início da criação. E por isso eles continuam rejeitando o cristianismo, como fizeram também os seus antepassados. E nós podemos perguntar, o que é o humanismo? É a crença daqueles que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Isso é o humanismo. É uma crença, a crença daquelas pessoas que se acham muito sábias e, aos seus próprios olhos, e são inteligentes na sua própria opinião. Humanismo é a crença na humanidade. É o interesse apenas nos homens e nas mulheres, sem levar Deus em consideração. É excluir Deus de suas vidas, porque creem que são suficientes em si mesmos para resolverem todos os seus problemas e dilemas. Esta é a essência do humanismo, que torna o ser humano o centro do universo. E não há nada maior, nem mais grandioso do que ele, ser humano, segundo o humanismo. Mas essa epidemia, irmãos, da Covid-19, está destruindo esta crença de uma forma brutal. O ser humano que se julga tão inteligente, tão sábio aos seus próprios olhos, está totalmente perdido no meio dessa pandemia. Não sabe como combater esse vírus, que já ceifou milhões de vidas em todo o mundo. E o humanista pensa que as vacinas vão resolver todos os problemas de saúde da humanidade. Mas se esquece de que mais cedo ou mais tarde, todos morrerão, de algum modo, que foge completamente ao controle da ciência e de tudo mais que existe. É a realidade da vida. O humanismo, ele pensa que a resposta para os problemas do mundo virá da percepção científica de todo o universo, incluindo a visão científica do homem. A pessoa passa a confiar muito mais na ciência do que em Deus e na sua soberania. Este é o debate que está sendo travado no Brasil. E, infelizmente, muitos crentes estão mais confiantes nas soluções da ciência do que na providência de Deus e no cuidado de Deus pelas suas vidas.
Lemos isso no Salmo 46, no início do culto. De um modo trágico, irmãos. Muitos crentes estão se esquecendo daquilo que diz a palavra de Deus em Mateus 10, 28 a 31. Quando Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? E nenhum deles cairá por terra, sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. São palavras do Senhor Jesus. Aleluia. Que desgraça são as filosofias humanistas que destroem a fé na palavra do Senhor do universo. Que tragédia, irmãos, temos assistido em nossos dias. E só temos que dizer: tem misericórdia de nós, Senhor. Mas preste bem atenção. Antes que alguém me acuse de ser negacionista, uma palavra que está muito em moda, eu informo que eu louvo muito a Deus pelo progresso da ciência, que Ele tem permitido, que já foi profetizado na Bíblia pelo profeta Daniel, quando diz que no final dos tempos a ciência se multiplicaria grandemente. O desenvolvimento científico do mundo é algo assombroso, que beneficia e facilita a nossa vida e salva muitos doentes. Sou adepto da ciência. Eu só não posso admitir que um crente confie mais na ciência do que no poder do Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Isso não pode acontecer. Devemos usar todo o progresso científico que temos, mas nós temos que saber que acima de tudo isso está a vontade perfeita de um Deus soberano. Também é preciso deixar muito claro, irmãos, que a fé cristã não aprova de modo nenhum a desvalorização do intelecto. Pelo contrário, a reforma resgatou o uso da razão, da inteligência na vida humana e levou ao estudo sistemático das ciências, da palavra, dos clássicos. E com isso foi promovendo o desenvolvimento humano na criação de escolas, de universidades, de hospitais. Na verdade, o Evangelho dá muito valor ao intelecto. E por isso a pregação reformada, ela leva as pessoas a usarem a sua mente, a sua inteligência, na compreensão da mensagem de Deus revelada nas Escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento. Glória a Deus por isso. Por isso nós podemos entender, irmãos, porque o profeta Isaías está dizendo aqui que a confiança na sabedoria humana leva ao ai de Deus. Por isso eu convido você a usar a sua inteligência, o seu intelecto, na compreensão dessa palavra revelada. Primeira coisa, Deus pronuncia o seu ai contra os humanistas, porque eles adoram o seu cérebro, adoram o seu conhecimento, adoram a sua inteligência acima de Deus. Essa é a primeira razão, porque Deus diz ai
daqueles que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes por si mesmos. Porque eles colocam a sua própria vida, a sua própria inteligência, a sua própria capacidade acima de Deus. E a palavra diz: não terás outros deuses diante de mim. E esse tipo de pensamento, irmãos, já está condenado na Bíblia. Esse pecado. Romanos, capítulo 1, verso 21 a 24. Paulo diz que porque desprezaram o conhecimento de Deus, esses homens se tornaram tolos, sem entendimento, e por isso Deus os entregou a um comportamento reprovável. 1 Coríntios 1, 17 vai também dizer sobre isso. O pecado de se julgar um ser maravilhoso, que não precisa de ajuda de ninguém, é condenado na palavra. Por que Jesus condenou tanto os fariseus? Porque os fariseus eram presunçosos. Eles se julgavam melhores do que todo mundo. E aquela oração do fariseu, junto com o publicano, é conhecido. Quando ele se exalta diante de Deus e despreza o publicano. Nós conhecemos essa história. E esse é o mesmo pecado dos humanistas de hoje. E alguns são tão religiosos como os fariseus eram. A Bíblia mostra, irmãos, que o orgulho do intelecto é o supremo pecado. Em 1 Coríntios, Paulo explica como isso se torna um pecado supremo, ou seja, fazer mau uso do maior dom que Deus deu ao ser humano, a capacidade de pensar, que difere do ser humano de todas as demais criaturas. O erro está em se crer na mentira de Satanás, de que usando o seu intelecto, eles serão iguais a Deus. E assim podem se livrar da tutela desse Deus. Isso conduz o humanista a pensar que é muito mais sábio e inteligente quando ele não é. E isso é assombroso. Os humanistas de todos os tempos e os modernos têm orgulho de si mesmos, do seu intelecto, da sua sabedoria. Sentem-se superiores a todos aqueles que viveram antes deles. E eu fico pensando, irmãos, e fico triste e mesmo abatido quando vemos os nossos jovens têm sido enganados pelas mentiras contadas por pseudos intelectuais que infestam as nossas universidades. Porque se o que eles pregam fosse verdade, o mundo não estaria no caos que ele está. Se as ideologias humanistas fossem tão boas, nós estaríamos vivendo num paraíso criado pela inteligência humana. Mas o que nós vemos, irmãos, é o caos, a violência, os desacordos, as guerras, a fome, a pobreza, cada vez maior nesse mundo. Mas guarde uma coisa: quanto mais sábio e inteligente for a pessoa, mais humilde ela será. Desconfie, que o problema são aqueles que têm uma pitadinha de conhecimento, mas se julgam os tais. E alguém já disse que uma quantidade mínima de conhecimento é uma coisa muito perigosa.
E é o triste espetáculo de bizarrices que nós temos assistido hoje na internet. Pessoas que nunca conheceram nada, têm um conhecimento mínimo de tudo, se arvoram em pessoas muito inteligentes e que têm influenciado tantas pessoas para o mal. Na Bíblia são essas pessoas de tolos. E é preciso dizer, irmãos, por mais duro que seja, que estes que são sábios e inteligentes a seus próprios olhos, serão condenados por Deus, porque eles se condenam a si mesmos, porque eles vivem uma mentira, e vivem na mentira. A sabedoria de uma pessoa, ela não está na quantidade de livros que ele leu ou que já escreveu, mas ela deve ser avaliada pelo modo como essa pessoa vive. Deve ser julgado pela maneira como ele usa o seu conhecimento. O viver, podemos dizer, é o supremo teste da sabedoria. De que vale todo o conhecimento de uma pessoa, se essa pessoa é alcoólatra, se essa pessoa é drogada, se essa pessoa vive em adultério, em pecado, se essa pessoa é violenta, se essa pessoa é mentirosa, se essa pessoa é imoral? Para que vale o conhecimento? Mas mesmo vendo, irmãos, a decadência moral e ética da nossa sociedade, o humanista continua se gabando da sua sabedoria. Ele é sábio aos seus próprios olhos, e ele é inteligente, segundo a sua própria opinião. Mas o seu mundo está fora de ordem, com os maiores absurdos acontecendo diante dele. A sua vida é uma farsa. Por isso a Bíblia o condena, pois a sua vida é apenas uma ostentação ridícula, nada além de conversa vazia. Eles têm a grandeza de um balão inflado, que estoura facilmente, porque desprezam a Deus, porque desprezam a sua palavra. São esses humanistas, irmãos, falsos intelectuais, que estão dirigindo a nossa vida no trato com esta pandemia. Por isso nós vemos tanta incoerência, tanta fraude, tanto engano, tantas decisões absurdas que vão e vêm. O resultado é o caos social que estão criando, sem se importar com as consequências drásticas para o povo brasileiro. Ai deles, diz o Senhor soberano. Essa é a primeira razão, porque Deus pronuncia esse ai sobre o humanista do nosso tempo. A segunda razão, Deus pronuncia o seu ai contra o humanismo por causa do orgulho cego que ele gera nas pessoas. Deus pronuncia o seu ai contra o humanismo por causa do orgulho cego que ele gera nas pessoas. Não apenas naqueles que se julgam, mas nos que os ouvem. O humanismo de hoje despreza tudo que veio antes dele. Julga que ninguém mais soube coisa alguma na história, até que ele
hoje apareceu em cena com todo o seu conhecimento. O seu discurso é que tudo está ultrapassado, que o comportamento moral dos nossos antepassados já era, não tem razão de ser hoje, o mundo é diferente, a família é diferente. Alô? Para eles só as coisas novas, uma nova mentalidade, uma nova mente, uma mente progressista, uma mente aberta, é que tem valor. Eles jogam fora, irmãos, 20 séculos de ensinamento e exposição bíblica dos cristãos, como se não fosse nada, como coisa sem valor, fruto de uma era não científica, é o que gostam de dizer, né? Se esquecem que atrás de nós tem gigantes intelectuais, pessoas de mente dirigida por Deus, que moldaram a ciência que nós temos aí e que eles se gabam tanto. E só por isso, por desprezarem essa história, eles já deveriam ser condenados. Porque Deus odeia esse comportamento e pronuncia o seu ai. Esse orgulho, irmãos, leva o humanista a pensar que ele pode tudo, que ele não precisa da ajuda de ninguém, muito menos de Deus, se é que ele acredita que existe um Deus. Este orgulho é o que leva à rebelião contra Deus, e essa é a essência do humanismo, rebelião contra Deus, ser contra tudo que se chama religião, especialmente contra tudo o que se chama cristão. Você está vendo isso acontecer? O humanista diz, não crê em Deus, não preciso dele. Eu posso viver muito bem, sem ele me atormentando, se é que ele existe. Mas o Salmo 14, verso 1, responde, diz o tolo no seu coração, não há Deus. Ou seja, os tolos, humanistas, falsos intelectuais, existem desde sempre. Não é um privilégio desta geração final, e eles não têm prevalecido, mas Deus tem prevalecido até aqui. Romanos, capítulo 8, versículo 7, diz, a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A consequência final do humanismo, irmãos, é o declínio moral, tanto do indivíduo quanto da sociedade que o ouve. E a história mostra que quando o humanismo está em ascensão, a moralidade está em declínio, visível na nossa sociedade. Quando as pessoas se colocam como autoridade final, elas sempre descem ao abismo e não têm poder de sair dali. Mas o terceiro ai que Deus
pronuncia, a terceira característica deste ai, Deus pronuncia o seu ai contra o humanismo, porque ele leva os homens e as mulheres a recusarem a salvação de Deus. Esse é o resultado final desse humanismo que nós assistimos aí. Leva as pessoas a recusarem a graça maravilhosa do Senhor. O ser humano não pode libertar-se a si mesmo da sua rebelião contra Deus. Todas as grandes civilizações do mundo ruíram por causa do seu declínio moral. E a presente civilização está em declínio vertiginoso. E mesmo assim as pessoas rejeitam o Evangelho, zombam de Cristo e ridicularizam a cruz de Cristo, cospem na face de Deus e dizem que não precisam dele para resolver os seus problemas. Durante essa pandemia, você viu alguma autoridade exortar vocês a se voltarem para Deus em arrependimento? Ou só para buscarem e esperarem solução na ciência? O que você tem ouvido? O orgulho intelectual do humanismo, irmãos, é a sua própria maldição que o condena diante de Deus. Estes homens e mulheres estão debaixo da ira de Deus, porque recusam a oferta dele. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aqueles que rejeitam essa graça de Deus, o versículo 36 vai dizer que sobre eles permanece a ira de Deus. Deus pronuncia um ai, irmão, sobre tudo isso. E nós estamos vendo a calamidade final da humanidade se aproximando de uma maneira tão rápida e tão tremenda. Mas os humanistas continuam firmes no seu orgulho intelectual. Julgam-se muito sábios e inteligentes e recusam o evangelho da graça, blasfemando contra ele. Você se lembra daquela parábola do rico insensato? O homem que teve uma grande colheita, olhou para os seus campos e disse: tens bens para muito tempo, come, bebe, regala-te, aproveita a vida, porque você venceu, você chegou lá. E à noite ele ouve uma voz: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem ajuntado? Para quem será? Essa é a tolice do mundo. Irmãos, olhando para tudo isso que está acontecendo nos nossos dias, eu vejo que tudo aquilo que a humanidade construiu ao longo de milhares de anos está se desfazendo pela ação violenta de um vírus. Que coisa espantosa está acontecendo no nosso mundo, irmãos. Que coisa espantosa. Essa presente civilização, tão orgulhosa das suas conquistas científicas, das suas conquistas médicas, que não são ruins, nunca mais será como já foi. Nunca mais será aquele mundo que você estava acostumado. Tanto as nações
como as pessoas serão, a partir disso, mais pobres. Haverá menos liberdade, haverá mais pobreza e mais fome, haverá menos afeto. E Jesus já disse que o amor se esfriaria de quase todos. Haverá mais incredulidade, mais desprezo pelo Evangelho. Haverá mais ódio a Jesus e aos seus seguidores. Tenha certeza disso. Babilônia, a grande meretriz do Apocalipse, que representa a civilização humanista, que rejeita Deus, começa a receber o juízo de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas concluindo, irmãos, daqui a 100 anos, por um prazo bem longo, onde estarão estes humanistas sábios, aos seus próprios olhos, inteligentes em seu próprio conceito? Onde estarão aqueles que os têm seguido como solução para os problemas da humanidade, seguindo suas ideologias, como solução mágica para os problemas do mundo? Onde estarão? Certamente eles e todos nós estaremos mortos, seja por uma virose, tipo Covid, seja por uma violência, seja por um acidente, seja por uma doença, ou seja por velhice. Isso não importa. Todos morrerão. Ou morreremos. E aí? Você sabe para onde você está indo depois da sua morte? Sabe o que acontecerá com você depois que você partir desse mundo? Saber estas coisas, meus irmãos e minhas irmãs, é a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Porque sem quem sabe o que virá depois dessa vida, é o sábio, é aquele que tem a inteligência que vem do alto e que vive confiante no Senhor. Mas o humanista não sabe nada disso. Mas se julga a criatura mais sábia do mundo, falando tanta bobagem, tanta besteira, enganando a tantas pessoas. Que tragédia. E eu fico triste, irmãos, quando vejo pessoas da igreja que preferem ouvir ideólogos, de que lado for, ideologias humanistas, do que ouvir os profetas de Deus, que pregam essa palavra. Que coisa, que tragédia temos visto no nosso tempo. Porque uma tragédia eterna cairá sobre estes, sobre a quem Deus dirige o seu ai. Tragédia eterna. Se nós estamos apavorados com uma tragédia que esperamos passará, imagina uma tragédia eterna que não tem esperança. Gente, não dá para imaginar, só dá para tremer de medo diante disso. Quem você ouvirá? Humanista ou a Jesus? As ideologias deste mundo ou a teologia bíblica? Quem você ouvirá? Porque isso faz toda a diferença, hoje e na eternidade.
E a única solução para tudo isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio, é a base da sabedoria. O temor do Senhor é que vai dar a verdadeira sabedoria ao ser humano. Por isso ouça aqueles que falam dessa palavra, e não aqueles que tiram as suas ideias de trás da orelha e da sua cabeça doente, contaminada pelo pecado. A sabedoria humana, irmãos, não leva a nada. Mas Paulo diz: nós pregamos a Cristo crucificado, loucura para os humanistas, mas para os eleitos de Deus, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Glória a Deus por isso. Se você tem ouvido mais os humanistas deste mundo, Deus está lhe dando hoje uma oportunidade de você repensar a sua vida, repensar o que você tem ouvido, quem você tem seguido. Pare e pense, em nome de Jesus. Porque é essa oportunidade que Deus lhe dá de se arrepender desses caminhos e se voltar para o Senhor Jesus. Porque a porta da graça ainda está aberta e o Senhor é rico em perdoar. Entre por essa porta. Ela pode ser estreita, pode ser difícil a caminhada, pode ter conflitos, ataques, incompreensões, mas é a porta que conduz à eternidade com Jesus. Arrependa-se do seu orgulho intelectual, do seu conhecimento. Não se julgue sábio ao seu próprio entendimento, nem inteligente segundo o seu conceito. Mas se você se voltar para Cristo e para a sua obra redentora, com toda a certeza Deus o perdoará e o receberá em seu reino eterno. Não pereça ouvindo mentirosos que nada sabem sobre a vida eterna. Mentirosos que nada sabem sobre a vida eterna, mas se julgam muito sábios e muito inteligentes e têm enganado milhares e milhares de pessoas. Nós já temos a revelação bíblica, irmãos, a palavra infalível, inerrante, suficiente de Deus nas nossas mãos. Por que precisamos ouvir isso? Lembre-se, a Covid mata, e mata mesmo. Tenha cuidado. Siga os protocolos. Mas Cristo ressuscita. A vacina, bem-vinda. Devemos todos vacinar. Mas lembre-se que ela pode te livrar da Covid, mas ela não vai te livrar da morte eterna. Só Jesus, que te amou de uma maneira tão maravilhosa, tão extraordinária, que foi capaz de dar a vida dele numa cruz, no seu lugar, para que você tenha a vida eterna. Ouça Jesus. Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes segundo o seu próprio conceito. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus nos perdoe. Que Deus nos receba diante dEle. E que nós possamos confiar mais em Deus. Dizer como salmista: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu socorro, bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra se transtorne e o mundo vire de cabeça para baixo.
nós nos refugiaremos no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos aqui, ó Pai, com todas as limitações, com todos os cuidados. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos preservado, tem nos trazido até aqui com vida, Pai. E te agradeço porque estamos aqui nesta noite. Te agradeço por aqueles que ouviram essa palavra nessa noite. Que essa palavra, Pai, prospere na vida de cada pessoa que a ouviu, segundo aquilo que o Senhor mesmo já tem determinado, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Abençoa o teu povo nestes dias, ó Pai. Livra o teu povo de todo mal, Senhor. Abençoa, Pai, aqueles irmãos e irmãs que estão vivendo momentos difíceis nas suas vidas, nas famílias, amigos, familiares, ó Pai. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia da nossa nação, da nossa cidade, Pai. Nestes tempos que vivemos, em que pessoas que se julgam tão sábias, inteligentes e instruídas, estão completamente perdidos, sem direção. E nós te rogamos, ó Pai, dê direção, dê sabedoria e dê livramento, para que essa nação e nosso mundo supere tudo isso. E acima de tudo, se volte para o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Tem misericórdia. Abençoa a tua igreja nessa semana. Guarda-nos, ó Pai. Livra-nos de todo mal. E dá-nos vitória em Cristo Jesus. Que acima de tudo esteja a nossa confiança no Senhor. Louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo repouse sobre vós, amados irmãos, sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Minha querida, um minutinho, assente-se rapidinho.